Paz do Senhor, todos os meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um sábado, na presença do nosso eterno Deus. Aparência aqui um pouco cansado, mas vim aqui no monte estudar a palavra, meditar, orar, clamar pela face do Senhor. Eu gostaria de deixar uma palavra nesta tarde aqui do alto deste monte, livro de Daniel, capítulo 9, que diz assim, Daniel capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus. Confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de perto, aos de longe, em todas as terras por onde os tenho lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto, debaixo de todo o céu, nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disto, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Por isso o Senhor vingou sobre o mal, por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste do teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e ganhaste para ti nome
como se vê hoje, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atenda-nos, age sem tardar por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e ele me instruiu, falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra, entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar, para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Nas ruas, os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isto até consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 10, versículo 1. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito, e ele entendeu estas palavras e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimentos desejáveis não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca.
nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, estava eu à borda do grande rio Itequel. Levantei os meus olhos e olhei. Eis que um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. E os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor. Fugiram, esconderam-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou suas palavras. Eu caí as minhas mãos e me disse: Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nesta tarde de sábado, aqui no Monte Sião, também conhecido como Monte da Cruz, aqui em Vila Isabel. Esta palavra nos traz uma grande reflexão. Nós estamos vendo o nosso irmão Daniel intercedendo pela a nação de Israel. Daniel confessando os seus pecados, Daniel confessando o pecado da nação que tinha transgredido contra o Senhor. E por causa daquela transgressão, o povo tinha sido levado para o cativeiro, para o exílio. E lá no exílio, Daniel entendeu através dos livros, através dos rolos do profeta Jeremias, que aquele tempo de cativeiro estava terminando. Porque Jeremias, no seu livro, falou que o cativeiro iria durar 70 anos. E depois de 70 anos, Deus traria de volta o povo para a sua cidade. E assim Daniel entendeu que o tempo de voltar para a cidade estava chegando. Mas só que era necessário, antes de eles voltar para a cidade, eles confessaram os seus pecados. Eles confessaram as suas iniquidades. Eles voltaram para o Senhor. Eles consertaram a sua vida diante do Senhor. Porque estava escrito na lei de Moisés, ali em Deuteronômio, capítulo 28, sobre o poder da obediência e sobre também o poder da desobediência. Se obedeceres, Deus daria vitória. Mas se eles desobedecessem, as maldições ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15 até o versículo 64, toda aquelas maldição viria sobre a nação de Israel. E eles não acreditavam. Eles ficavam na rebeldia, eles ficavam na transgressão, eles ficavam na desobediência. E achavam que aquelas palavras que estavam escritas no livro não iria se cumprir na vida deles. Muitas vezes também eu e você estamos também da mesma forma. Achamos que estamos no tempo da graça. Achamos que estamos no tempo da misericórdia. Achamos que a palavra não vai se cumprir. Ou seja, que Deus não vai nos pegar, que a mão de Deus não vai pesar. Hoje a maioria fala do Deus de amor. Hoje é muito amor para cá. Hoje é muito amor para lá. Hoje as pessoas não creem
que Deus pode permitir que o mal venha se abater até a nossa vida. Hoje as pessoas falam, não, esse tempo de Daniel, esse tempo de Jeremias, o tempo de Isaías, esse tempo da cobrança já se passou, já se cessou. O Senhor Jesus já se levou sobre si as nossas maldições. O Senhor Jesus já nos aboliu disso tudo. O Senhor Jesus já nos resgatou. Hoje as pessoas têm esse falso conceito e levam a sua vida impiamente. Eles acreditam que não precisa mais se consertar. Eles acreditam que não precisa mais ter uma vida pautada, uma vida regrada, uma vida baseada no Senhor nosso Deus. E eles têm levado as suas vidas de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eles não acreditam que o tempo que Deus irá trazer o juízo, eles não acreditam que Deus vai trazer a juízo os seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões. Eles acham que os seus pecados não vão ser mais cobrados por Deus. Mas Daniel estava vivendo ali naquele lugar, porque os seus antepassados, porque o povo não escutou, o povo não obedeceu os mandamentos, o povo não obedeceu a lei do Senhor, o povo não quis entrar no querer de Deus, e agora eles estavam ali na Babilônia, sofrendo como escravo, aprisionado, longe da sua nação. A sua cidade, Jerusalém, estava destruída. Judá estava destruído. O povo se encontrava em uma grande miséria. Mas agora este homem, Daniel, um homem que foi levado por exílio muito novo, junto com aqueles homens, junto com a sua nação, ele agora está aqui confessando os seus pecados. Daniel está intercedendo pela nação. Deus ainda levanta os seus intercessores. Deus ainda levanta alguém para interceder pela sua vida, interceder pela sua casa, interceder pela sua família. Deus, nesses últimos dias, Deus ainda tem os seus intercessores. Ainda que esses sejam poucos, ainda que a maioria das vezes esses intercessores não sejam conhecidos, não são reconhecidos, mas são pessoas que têm a sua vida debaixo de oração, debaixo do clamor, debaixo do jejum, debaixo da humilhação, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão pela nação, pedindo perdão pela sua casa, pedindo perdão pela sua família. Daniel era um homem que estava ali pedindo perdão pela nação que tinha se desviado do Senhor. Daniel estava ali pedindo a misericórdia. Daniel estava pedindo a misericórdia de Deus, para que Deus perdoasse a nação, para que Deus... Ai, Ruana está me ligando aqui, mas não vou poder atender ela. Daniel estava aqui pedindo a Deus para que Deus perdoasse. E quando a Bíblia está falando que Daniel está orando, Daniel está confessando, Daniel está pedindo a misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Daniel está dizendo: pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel era um homem que confessava. Ei, querido, quer ser bem sucedido, quer ter a tua vida de volta com o Senhor? Confesse o teu pecado, abre a boca, fala os teus pecados para o Senhor e abandone. Não adianta confessar pecado, não adianta colocar o nome no pecado,
Não adianta chegar diante do altar, diante da oração, falar dos teus pecados, mas não largar os teus pecados. Daniel está confessando. Daniel está falando, cometemos. Daniel está falando, procedemos. Daniel está dizendo, fomos rebeldes. Daniel estava dizendo, nós nos apartamos. Quando, amado irmão, procedemos impiamente, quando nós somos rebeldes, não adianta orar, não adianta, me perdoe, não adianta querer vitória, não adianta querer ser bem sucedido, não adianta você querer que as portas se abrem, que o mundo espiritual venha ao seu favor, se você está sendo rebelde, se você está cometendo pecado, se você está procedendo impiamente. Não tem como Deus agir, não tem como Deus atuar, mas Deus age, Deus atua, Deus brada por misericórdia. Quando você cai em si, quando você é tocado, movido pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo começa a te incomodar dizendo, isso aí não é bom, isso aí que você está fazendo, está trazendo destruição, vai te levar à morte, vai acabar com a tua família, vai acabar com a tua vida, vai acabar com a tua intimidade diante de mim. E quando o homem, ele vê isso, e ele é movido pelo Espírito Santo, ele se arrepende, ele começa a chorar, ele começa a confessar, ele começa a clamar a Deus, ele começa a se humilhar, ele começa a se voltar para o Senhor. Daniel, ele estava dizendo, não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos na sua lei. Ei, querido, a relação com Deus ainda continua na mesma via, obediência. Não adianta querer servir Deus se você não quer entrar na obediência. Para servir o Deus de Daniel, era necessário obedecer. Daniel está dizendo aqui no capítulo 9, versículo 10, não obedecemos a voz do nosso Senhor, nosso Deus, para andarmos segundo a sua lei, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Deus, nesta tarde de sábado, está usando esse servo aqui, esse vaso de barro, para trazer a palavra, obedeça. Obedeça a Deus, larga o pecado, sai da fornicação, larga as drogas, larga essa bebida, larga este mundo, larga essa podridão que você está se afundando. Deus sempre levanta os seus servos, Deus sempre levanta os seus profetas para te alertar, para nos alertar. Naquele tempo de Daniel não era diferente como nos dias atuais. Infelizmente, os cultos atuais não são como os cultos da época de Daniel, porque hoje as pessoas chegam na igreja ou estão em algum lugar, em vez do profeta levar a palavra de arrependimento, levar a palavra de conserto, mas fica penteando macaco, fica agradando, não manda, não tem ousadia, não tem autoridade para dizer para a pessoa, larga desse pecado. Deus não está se agradando, Deus não está se agradando com essa situação. Hoje em dia não, hoje as pessoas querem a igreja cheia, hoje é muito batuque do pandeiro, do tantã, hoje é muito barulho de bateria, muito baixo, muita guitarra, hoje é muito teclado, mas pouca palavra para levar a pessoa para se arrepender. Eles não obedeceram a voz. Os profetas no tempo de Daniel, antes do povo ir a lá e ao céu, antes do povo ir para o exílio, antes do povo ir para o cativeiro, Deus sempre levanta profeta. E talvez nesta tarde Deus está levantando essa voz
voz que clama, esse homem que está aqui sobre este monte, para te alertar antes que o mal venha, antes que aconteça algo pior para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para o teu casamento, para a sua saúde, para a sua vida pessoal. E antes que aconteça, Deus sempre levanta uma voz profética, dizendo: se afaste disso, largue disso, isso não está bom, isso não procede da parte de Deus. Mas só como no tempo de Daniel, o povo não queria ouvir a voz de Deus. Daniel está dizendo que o povo transgrediu. Quando nós pecamos, nós estamos transgredindo lei. Sabemos que para servir o Senhor, temos que andar na lei do Senhor. E toda vez que eu e você pecamos, estamos transgredindo, estamos quebrando lei. Não tem como, irmão, servir o Senhor e ficar quebrando lei. Ei, Deus é o Deus de ordenança, Deus é o Deus de lei, Deus é o Deus de mandamento, Deus é o Deus de princípio. E o povo ali, irmão, o povo quebrava, o povo transgredia a lei, o povo não obedecia à voz do Senhor. Ei, até quando? Até quando vai ficar com teu coração duro aí, terra? Até quando, mulher? Vai ficar com teus ouvidos tampados? Não vai querer obedecer? Não vai querer se quebrantar? Não vai querer se entregar? Tem pessoa que tampa o ouvido com uma mensagem dessa. Tem pessoa que tranca o coração dele ou dela para uma mensagem dessa. Não, eu não quero isso, não. Eu quero viver do meu jeito. Eu quero viver da minha maneira. Depois não reclame da tua colheita, porque nós colhemos aquilo que plantamos. E quando Deus permite uma live dessa chegar até os teus ouvidos, chegar até a tua casa, é porque Deus está te despertando, é porque Deus está te anunciando, é porque Deus te ama. Deus não quer te perder, Deus não quer ver você sofrer. Mas quando acontece como aqui o povo de Daniel, eles transgrediram, eles desviaram para não obedecer à lei. Toda vez que você desvia, significa que você não quer obedecer à lei. E obedecer à lei é obedecer a Deus, desviando para não obedecer a sua voz. Ei, por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Toda vez que você fecha, toda vez que você te desvia, meu Deus do céu, isso é muito forte. O que acontece? A maldição, o juramento que tem dentro desta palavra, para aquele que desobedece, para aquele que quebra a regra, para aquele que não cumpre a lei, as maldição vem. Ah, pastor, eu sou pastora. Não importa o teu título, não importa o quanto tempo que você tem na presença de Deus, a regra é mesma, é única, é obediência. Se não obedecer, a maldição vem. Não, tá me jogando praga, pastor André. Não tô te jogando praga, está escrito, aqui tem que se cumprir, aqui se cumpre. Quando a pessoa não quer ouvir, não quer obedecer, quando ela se desvia, vem as maldição. Ei, ou você nunca leu lá Deuteronômio 28, só lê a parte da vitória.
só lê a parte da bênção, mas ali também tem a maldição. Em Deuteronômio diz que hoje Deus propõe a bênção e a morte, a bênção e a vitória, a maldição, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Ei, escolhe a bênção, escolhe a vida. Deus nos dá a opção para escolher a bênção. Se nós obedecermos, entramos na bênção. Se nós obedecermos, teremos vida com Deus. Mas se você optar em não obedecer, em desacreditar, em desviar, tampar teus ouvidos, não querer mais ouvir a voz do Senhor, fazer do jeito que você quer fazer ou que já está fazendo, irmão, se prepara, a maldição vem. E a espada vem, e é por isso que Daniel aqui estava clamando, Daniel estava aqui intercedendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós. Quando nós não queremos obedecer, papai, quando nós não queremos obedecer Cristo, meu Deus, não tem como. O Senhor vigiou o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor. Ei, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, o nosso Deus é justo em todas as suas obras e fez, pois não obedecemos a sua voz. Quando nós não obedecemos a voz do Senhor, irmão, o preço é muito alto. O preço é muito alto. Ontem eu estava evangelizando ali no Meia, à noite, contra os ex-crentes, contra os ex-isso, estava ali, irmão. Pessoas que conhecem a Bíblia, pessoas que já foi da igreja, mas não foi de Cristo. O problema é esse. As pessoas são da igreja, mas não são de Cristo. As pessoas estavam ali, irmão, na mendigância. Pessoas acometidas com várias enfermidades. E falam: já me batizei. Já fui batizada nas águas. Eu fazia a obra de Deus. Eu fui ungida. Mas por não obedecer, irmão, quando você não obedece a Deus, você obedece a Satanás, ao diabo. E o diabo não dá nada de bom pra gente. E aqui diz que Deus desceu aquele mal sobre eles. Mas agora Daniel está suplicando. Daniel está orando. Sempre tem um Daniel no nosso meio. Deus sempre levanta alguém para orar por mim e por você. Por pior pecador que nós sejamos, Deus sempre levanta um Daniel. Ai, se não fossem os Daniéis. Ai, se não fossem as Danielas. Mulheres de oração. Homens que intercedem. E enquanto eu estou aqui, minha família está lá embaixo. Não sei o que eles estão fazendo. Mas só que Deus tem me levantado como intercessor. Interceder pela minha casa. Interceder pela minha família. Eu estava aqui estudando o livro, a lição de amanhã da escola bíblica dominical, irmão. E estava falando sobre uma família nada perfeita. Vai falar da história de Davi. Davi, um excelente rei, um homem segundo o coração de Deus, guerreiro. Mas só que ele cuidava mais do reino e esqueceu de cuidar da sua família. Ei, irmãos, se levante para interceder para a sua esposa. Se levante para interceder pelo teu esposo. É na oração, não é brigando, não é gritando, não é dando mau exemplo, não é dando mau testemunho que as coisas vão melhorar na tua casa. Não é você xingando palavrão, não é você falando alto para os vizinhos ficar escutando que vai trazer a solução para tua casa, não.
É tempo de intercessor, é tempo de intercessão. Deus está te chamando para tu interceder. As nossas vitórias nós ganhamos em oração. Nós somos um servo do Deus vivo, e as nossas guerras nós ganhamos na oração e na intercessão. Eu creio que nesse momento Deus está te dando livramento. Eu creio que através da intercessão Deus está fechando sepultura. Eu creio que através da intercessão Deus está fazendo um milagre para acontecer na tua casa. Eu creio que através da intercessão aquele que está doente vai recebendo a cura. Eu creio que através da intercessão aquele que está no mundo do crime vai sair. Aquele que está cheirando, fumando, esse viciando, se drogando, mas através das nossas intercessões Deus intervém no negócio. Deus entra. E é por isso que Daniel está intercedendo. E vocês não estão entendendo. É para voltar para a oração. Vocês são intercessores. Interceder pelo Brasil. Interceder pela cidade do Rio de Janeiro. Interceder aqui pela comunidade do Morro do Macaco. Interceder pelas outras favelas, para outros bairros, para Deus dar livramento de bala perdida, de morte, derramamento de sangue. Você não está entendendo. É tempo de Deus levantar intercessores. Interceder para nós pastores, interceder para essa humilde congregação aonde eu sirvo o Senhor Jesus, interceder pelos seus líderes, interceder pelas autoridades, interceder por aquele que está doente agora nos hospitais. Deus tem te chamado para intercessor, intercessora. Eles pecaram, mas você não. Você um dia pecou, mas alguém intercedeu e você está de pé. Ou você está achando que você está de pé porque alguém pagou um preço, alguém veio para oração, alguém fez campanha na igreja por você, alguém estava de madrugada orando por você, fazendo jejum por você. É por isso que você está de pé, é por isso que você está vivo, é por isso que você está aí com uma bênção, porque houve alguém que intercedeu ao teu favor. E Daniel está aqui intercedendo. Aí Daniel vai falar aqui no versículo 17: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, as suas súplicas sobre o teu santuário assolado. Faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos. Ouve, abre os teus olhos. Olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiada em na nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. Daniel está orando: Senhor, ouve a nossa súplica. Senhor, ouve as nossas orações. Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve. Senhor, abre os teus olhos e nos olha, Senhor. Senhor, nós estamos aqui orando não por causa da nossa justiça, mas é por causa das suas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Daniel está pedindo: Senhor, perdoa o teu povo. Daniel está orando: Senhor, perdoa ele, perdoa ela, perdoa. Senhor, tem de misericórdia, entra com perdão. Também nessa noite, nessa tarde, ninguém está pedindo perdão, mas Daniel está pedindo perdão por eles. Esse é o objetivo, irmão, de Deus te levantar para você interceder, pedir perdão pelo teu irmão que está lá caído. Pedir perdão: Senhor, perdoa aquela pessoa que se afastou, que voltou a beber, que voltou a fumar, que voltou a cheirar.
que voltou para os deuses estranhos, para os demônios. Perdoa eles, Senhor. Era isso que Daniel estava fazendo. Aleluia. E Daniel estava confessando, orando, confessando. Daniel estava confessando o pecado do povo. Daniel estava lançando as súplicas dele perante a face do Senhor. Lá no Monte Santo. Daniel estava no monte, irmão, no Monte Santo. Daniel está confessando. E quando Daniel está ali orando, fazendo essas orações, o anjo Gabriel aparece para ele. Aleluia. O anjo voou rapidamente, toca em Daniel. Daniel é instruído. Daniel foi fortalecido. O anjo está dizendo: Daniel, entenda essa visão. Aleluia. O anjo começou a palestrar, começou a falar com Daniel. Aleluia. No capítulo 10, aleluia, está ali novamente o nosso irmão Daniel agora, fazendo 21 dias de jejum. Daniel não está comendo carne, não bebeu vinho. Daniel está ali diante de um jejum. E no 24º dia, Daniel vai levantar os olhos e vai ver o próprio Senhor, irmão. Esse homem que ele está vendo aqui é o próprio Senhor. Um homem vestido de linho, seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. O seu corpo era como berilo, seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como a tocha de fogo. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Que visão gloriosa que está tendo desse anjo, irmão. A Bíblia fala que só Daniel teve aquela visão. É porque Daniel estava no Espírito. E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor não têm essa visão. Não estão orando, não estão jejuando, não estão consagrando, não tem como eles entender. Não tem como ter essa visão se eles não estão se consagrando, irmão. E Daniel vai ver. Aleluia. A Bíblia fala que quando ele contempla aquela visão, ele perde as forças. Aleluia. Mas ele vai ouvir as suas palavras. E quando ouve aquelas palavras, ele cai, ele é arrebatado. Aleluia. Mas diz que uma certa mão me tocou. Ei, que a mão de Deus nesta tarde te toque e te levante. Quando aquela mão tocou nele, fez ele se mover os joelhos sobre as palmas das minhas mãos e me disse: Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, pois a ti sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, me levantei, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Aquele anjo veio por causa das orações de Daniel. Aquele anjo enviado por Deus veio porque Daniel aplicou o coração dele em compreender, em humilhar. Irmão, então tenta compreender. Compreenda a palavra, se humilha, busca na palavra. Vem para a oração. Vai ter resposta. A tua oração vai ter resposta. Porque o anjo falou: eu vim por causa das tuas palavras. Porque Daniel confessou, Daniel intercedeu, Daniel se humilhou, Daniel implorou, Daniel se lançou na presença de Deus. E quando nós fazemos isso, Deus manda o anjo descer. Eu vim por causa das tuas palavras. Que nesta tarde, o sol lá, ó,
Já está quase se pondo. Louvado seja o nome do Senhor. O sol está quase indo embora. Mas que nesta tarde, por causa das tuas palavras, o anjo possa descer. Por causa das tuas palavras, por causa das tuas orações, Deus possa enviar o anjo para trazer resposta. Por causa das tuas palavras, Deus venha fazer a visitação dele no seu lar. Está faltando intercessores. Irmão, voltemos para a intercessão. Anabrachando cantará, eu subi na banda rebnúcia. Voltemos para ser intercessores, irmão. Está faltando intercessão na terra. Ora pelo Brasil, irmão. Ore pela nossa nação. Ore, irmão. Entre em intercessão pelas igrejas. Eu não sei qual é a tua denominação, mas ore pela tua denominação, ore pelos seus líderes. Ore, me calabachando súbia. Entre os balabaios. Ô, varão. Tá fumando aí, cara? Pô, que é um monte, varão. Pô, um monte de oração, vocês fumando. Pô, é misericórdia. Que a gente vem pra orar. Entendeu? A gente vem pra orar aqui, vocês vêm orar pela... A gente tá orando aqui pra interceder para que não venha ter invasão no morro, varão. A gente tá orando para que não tenha guerra. A gente está orando aqui para que Deus venha dar livramento. Aí vocês não estão entendendo. Da calabaraçã, da calabaio. Tá vendo? A gente está orando para pedir para Deus entrar com intervenção. E as pessoas não entendem. De calabaraçúbia.